A gente volta a falar também aqui dessa crise do metanol, porque o Ministério da Saúde já confirmou 16 casos de intoxicação por metanol no país e no total já são 209 casos suspeitos registrados, segundo o último boletim divulgado, né? E a gente vai entender um pouco dessa crise do metanol, como que essa crise do metanol pode impactar empresas do setor de bebidas. A exemplo de uma das principais do país, a Ambev. A empresa já perdeu 9 bilhões de reais em market cap desde que a primeira morte por intoxicação foi notificada, segundo um levantamento da Quanto Finance. E é sobre isso que eu converso agora com o Fernando Siqueira, que é Head, né, de Research da Eleven, que já está aqui com a gente. Fernando, muito bom dia para você. Antes de mais nada, bem-vindo aqui, meu querido, à nossa programação. Bom dia, obrigado pelo convite. Fernando, vamos lá, é uma situação bastante delicada, né? Antes de mais nada, obviamente, a gente sabe que a questão da saúde, em primeiro lugar, isso é imprescindível, isso não tem valor, né, a ser mensurado. Mas é claro que, da outra ponta, do outro lado, a gente também tem empresas e que geram, né, emprego e que movimentam, né, bastante também na nossa economia. Então, a gente tem também esse levantamento de vocês mostrando que houve uma perda de mais de 9 bilhões em valor de mercado desde o início da crise do metanol, né? Bom, ainda que a empresa não esteja diretamente envolvida diretamente nos casos, por que o mercado reage de uma forma tão negativa nesse momento, Fernando? Bom, assim, o que tem visto é um certo... as pessoas estão tentando evitar, né, beber. Eu acho que até o que aconteceu recentemente, não sei se vocês perceberam, é que vários estabelecimentos até cortaram alguns tipos de bebidas do cardápio, pelo menos por enquanto, indicando que enquanto essa situação não estiver esclarecida e quem tiver mais convicção de que não tem nenhum problema com as bebidas que eles estão oferecendo nos bares e restaurantes, pode ser que algumas coisas sejam retiradas do cardápio. Obviamente, isso é negativo para a Ambev. Tá? Obviamente, é negativo para mais restaurantes, bares, para alguns supermercados, mas a Ambev é talvez a empresa mais diretamente afetada por essa situação na Bolsa. Uhum. De alguma forma, Fernando, isso também pode estar ligado a uma mudança de comportamento do consumidor brasileiro. E aí eu te pergunto isso porque a gente já tinha alguns levantamentos do IBGE mostrando uma queda de quase 12% na produção de bebidas alcoólicas em agosto. E a gente tem tido, né, cada vez mais pesquisas mostrando uma certa mudança de consumo do público mais jovem, que tem consumido menos bebida alcoólica, né, tendendo a preferir outros tipos de bebida com menor teor alcoólico. Ou seja, nesse momento, como que isso afeta empresas do setor, né, de bebidas alcoólicas como a Ambev, somado a ruídos como esse, né, a casos como esse que ocorrem? Ou seja, seria um momento de virada de chave importante para empresas como a Ambev na avaliação de vocês? Assim, tem vários fatores, né? É até importante destacar, eu falei assim, que essa situação atrapalha um pouco a Ambev, mas não é o principal. A Ambev vem sofrendo nos últimos anos, principalmente por conta da Heineken, né? Durante muitos anos, a Ambev não tinha um concorrente forte, e mais ou menos há uns 6, 7 anos, pelo menos, que a Heineken vem atrapalhando bastante a Ambev, tomando market share. Inclusive, agora, no meio do ano, a Heineken abriu mais uma planta ainda para aumentar mais, ainda mais a produção de bebida alcoólica, de cerveja principalmente. Então, isso tende a atrapalhar, pressionar um pouco mais a Ambev ainda nos próximos trimestres. Tá? Além disso, vem esse fator que você já comentou. Assim, as pessoas no passado bebiam muito, fumavam, tinham um hábito um pouco diferente da população mais jovem, vamos dizer assim, a população milênio, sei lá como você quer chamar. Tá? Então, isso obviamente atrapalha um pouco a Ambev, olhando para frente também. Então, assim, a gente tem vários fatores, né? Essa questão do metanol momentaneamente atrapalha um pouco. Essa questão da entrada da Heineken no mercado brasileiro vem atrapalhando já faz pelo menos uns 5 anos ou mais e deve continuar até por conta, como eu falei, de aumento de produção pela Heineken. Por último, você tem ainda esse fator que a população hoje bebe relativamente menos do que a geração mais antiga. E para piorar, só para concluir, um outro fator que tem atrapalhado bastante a Ambev esse ano é o clima. Por mais que hoje está bastante calor, essa semana vai ser de novo fria e chuvosa.
né? E a gente teve um segundo trimestre muito frio e chuvoso, e está tendo um terceiro trimestre relativamente frio, e chuvoso, tá? Tá tendo, não, o terceiro trimestre já acabou, mas também foi relativamente mais frio do que o normal. Então, isso está fazendo com que a Ambev tenha um ano de 2025 particularmente ruim. Uhum. Bom, para além disso, dá para poder a gente trazer, Fernando, alguma referência de momentos de uma crise como essa que a gente acompanha no metanol, afetando empresas, nesse caso, diretamente, a Ambev sendo uma das afetadas, mesmo não sendo diretamente, né, manchetadas no envolvimento dos casos. A gente tem algo na história que a gente possa fazer uma comparação, né? Ter, por exemplo, uma comparação do como que se dá o comportamento e talvez uma recuperação. Vocês conseguem enxergar agora na Eleven uma recuperação nesse momento de empresas como a Ambev que vem enfrentando diversos fatores, né? Que já vinha enfrentando diversos fatores difíceis e que agora se acrescenta essa questão do metanol. Em algum momento da história a gente tem algo que traga de referência, seja aqui ou com alguma outra empresa lá fora? Não, confesso que eu lembro mais ao contrário, né? A Ambev, como eu falei, durante muito tempo ela teve uma concorrência fraca, então sempre teve no passado empresas saindo do mercado com problema de recuperação judicial, não vou nem citar o nome aqui, mas várias vezes aconteceu de alguns concorrentes da Ambev deixarem o mercado por N motivos ou verem sua reputação afetada por N motivos, né? Então, talvez esses problemas da Ambev, como eu falei, a fase parece estar num inferno astral, né? Que não só a concorrência é mais difícil, como também tem esses eventos negativos. Eu acho que assim, a maior clareza no que pode estar acontecendo, a gente só vai ver quando a Ambev divulgar os resultados do terceiro TRI e dar alguma indicação de como está sendo esse começo de quarto trimestre. Uhum. Tá? Mas fora isso, eu não vejo um outro paralelo. Mas, de todo modo, como eu falei, eu acho que o impacto ainda é pequeno, dado que o metanol tem sido muito mais associado a bebidas destiladas, né? Então, assim, o impacto nas cervejarias tem sido pequeno, e principalmente nas cervejarias, até como a Ambev, que vende produtos de marcas um pouco mais conhecidas, com mais Uhum. credibilidade, pode até ter um impacto positivo aí das pessoas falar, não estou conseguindo beber bebida destilada porque tem um risco, mas se eu comprar cervejas de alta qualidade em supermercados conhecidos, a chance de ter um problema é quase zero, então eu vou para esses produtos. Tá? Mas a gente só vai ter uma clareza melhor sobre isso quando a Ambev divulgar os resultados ou outras empresas que divulgam esses resultados é, frequentemente começarem a mostrar esses números nos próximos dias. Pois é, até quero pegar esse gancho que você traz aqui sobre expectativa para resultado e para números da companhia, porque pensando, né, em fundamentos e múltiplos, a ação da Ambev ainda negocia, né, a um preço-lucro de 13,5, de 13 vezes e meio ali para 2026, pelo menos foi o que a XP mostrou no último relatório, que eles acabam também considerando até esse múltiplo muito exigente, né, principalmente diante de um momento mais fraco que a gente tem, que a gente já vem acompanhando, né, como você muito bem lembrou aqui logo no início da nossa conversa, de um tempo para cá, não é de agora especificamente, né? Na sua avaliação, esse é um valuation que ainda dá para poder ser defendido pela empresa, Fernando? Eu acho que é super alto. Assim, no Brasil tem pouca empresa cara, né? A gente tem falado isso bastante. O mercado brasileiro ainda é barato, acho que tem muito espaço para a bolsa subir. Eu já falei isso em outras vezes aqui mesmo no programa de vocês. A Ambev, em particular, eu acho que o maior problema não é que o valuation talvez é um pouco caro, considerando que eu sei que os resultados vão continuar ruins por pelo menos mais uns 2, 3 trimestres, tá? Isso é quase certeza. 2, 3 trimestres, quase que certeza que ainda vão ser ruins. Agora, se ela consegue recuperar nos próximos 1, 2 anos, tem alguma dúvida. Tá? Então, considerando isso, você consegue olhar para a bolsa e ver empresas melhores. Melhores não, mas empresas negociando a múltiplos bem mais baixos e que têm um potencial de crescimento, uma expectativa de resultados melhorando. Então, acaba que a Ambev não está numa situação muito atrativa, né? O valuation não é super baixo, as notícias são negativas, os resultados no curto prazo vão continuar ruins. Então, assim, qual que é o incentivo que você tem a ficar carregando a Ambev, ações da Ambev, né? Eu acho que faz mais sentido olhar outras empresas, esse é o ponto. Tá, mas tem alguns pontos positivos em Ambev. A empresa é grande, tem uma liquidez muito alta, os resultados historicamente foram bons. Apesar de você ter momentos ruins, a margem da empresa muito alta, ela não sai de uma situação de dar lucro num trimestre para ter prejuízo, outra ela dá lucro praticamente todo trimestre. Tá? Então, não tem dívida, enfim, é uma empresa que tem muitos aspectos positivos também.
tá? Mas eu acho que o mais relevante, que é ver esse crescimento de lucros voltando, a gente não consegue perceber isso no curto prazo, como o valuation também não é super barato. Eu acho que o incentivo é continuar só esperando, vamos dizer assim, um momento melhor e nesse período você vai para outras ações. Só para a gente amarrar aqui o nosso papo e a gente fechar aqui o nosso papo, Fernando, e justamente aproveitando aí o que você falou sobre o fazer ou não sentido, né, de carregar ações da Ambev, ou talvez nesse momento olhar para outros players, mas fazendo essa comparação setorial, né, com outros players, Heineken, como você muito bem citou, também Grupo Petrópolis, a gente sabe que também são empresas que, diante dessa crise do metanol, podem sofrer os reflexos indiretos dessa crise. Na visão aí de vocês na Eleven, há espaço para poder o investidor, então, buscar oportunidades no setor de bebidas, ou você acredita que esse é um momento que ainda pede cautela? É que essas outras empresas são empresas fechadas, não dá para investir, isso também é um problema da Ambev, só tem ela no mercado, é difícil fazer comparações, as pessoas normalmente fazem comparações com empresas fora do Brasil, até com a Embev, né, que é a dona da Ambev, mas são comparações muito menos relevantes na minha visão. Tá? Então, assim, no setor de bebidas, nesse momento, se tivesse outras empresas, talvez, muito provavelmente a gente estava falando a mesma coisa, não vale a pena, é melhor esperar desenrolar das coisas e voltar no futuro. Como eu falei, até porque, assim, a bolsa como um todo está barata, tem muitas empresas onde o lucro está crescendo, varejo de uma forma geral, enfim, educação, empresas de saúde, até os próprios bancos estão tendo um desempenho bom. E até no caso dos bancos, talvez é o mais comparado também, porque são empresas muito grandes também, que historicamente têm margens altas, recorrentemente dão lucro, distribuem dividendos, e tem um valuation tão barato quanto a Ambev, ou mais barato, mas no caso dos bancos, pelo menos você consegue ver que os lucros continuam crescendo. Tá? Então, acho que esse é o resumo da história. Assim, esse mal-estar com a Ambev é um pouco isso. Tem outras opções melhores, em termos de valuation, em termos de expectativa de resultados. Então, as pessoas têm evitado a Ambev aí nesses últimos meses. Perfeito, Fernando. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o Fernando Siqueira, Head de Research da Eleven. Uma ótima segunda-feira para você. Até a próxima, Fernando. Obrigado, pessoal. Boa semana. Até mais.